Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e com a gente o professor Rafael. Professor, um físico trabalha apenas na universidade ou pode trabalhar em outro lugar? O físico ele pode trabalhar em quase todos os lugares, né? Sinceramente, porque devido à formação muito sólida na área de matemática e física, basicamente você pode permear qualquer profissão. Então, inclusive, por exemplo, na indústria farmacêutica, né, a gente tem bastante físico, não tanto, infelizmente não no Brasil, mas fora do Brasil, por exemplo, para fazer essas coletas de dados cristalográficos que a gente usa, por exemplo, para fazer desenvolvimento de novos medicamentos, tem bastante físico trabalhando fora. Eu mesmo tenho um aluno hoje que foi meu aluno de doutorado, ele está na Suécia, num centro de pesquisa, fazendo cristalografia, trabalhando na linha de luz de um síncrotron de última geração, para fazer, entre outras coisas, fazer coleta de dados para a indústria farmacêutica lá da Europa. Então tem bastante, e ele é ex-aluno aqui da graduação do Instituto de Física, da Física Biomolecular. E no futuro, quais as novidades que vêm por aí? Em relação a... Eu acho que o mais importante que a gente tem hoje, a gente tem duas vertentes bastante importantes nessa área de descoberta de novos medicamentos. Uma é o que é considerado os chamados smart drugs, que são os medicamentos inteligentes. Entendeu? Os medicamentos que a hora que você toma, ele vai coletando informações sobre aquele determinado organismo, ou seja, sobre a gente, e essas informações vão sendo enviadas para um computador que começa a traçar todo um diagnóstico seu, por exemplo. Então, a gente vai evoluir para uma medicina bastante personalizada, principalmente na área de câncer, e isso já está sendo feito, é muito interessante. E a outra perspectiva bastante promissora que a gente tem nessa área é de inteligência artificial, né? Hoje a inteligência artificial, os métodos de aprendizado de máquina, eles estão revolucionando. Então eles têm uma grande promessa de nos auxiliar a fazer essa etapa que para nós é muito difícil e muito importante, que é o seguinte: na parte da descoberta de novos medicamentos, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre as propriedades. Por exemplo, se a gente quer tomar um medicamento por via oral, essa molécula tem que ser solúvel, né, em água, numa determinada concentração. Só que então a gente precisa melhorar a solubilidade. Só que ao mesmo tempo que a gente melhora a solubilidade, a gente acaba frequentemente piorando a potência daquele composto em matar, por exemplo, o parasita. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre essas propriedades, de modo que a gente tenha ali um candidato que tenha solubilidade, que tenha potência, que tenha seletividade, que não seja tóxico, que seja seguro. Ou seja, a gente precisa encontrar um meio termo, né, um ponto de equilíbrio entre todas essas propriedades. E nesse ponto específico, os métodos de inteligência artificial, inteligência artificial e aprendizado de máquina têm auxiliado bastante a encontrar, a equilibrar todas essas propriedades, porque o computador consegue captar todas essas informações e criar modelos que são capazes de mostrar, olha, para você poder ter uma molécula que seja bastante interessante, com potencial de virar um medicamento, você vai precisar dessas propriedades. Então eu acho que o fato da inteligência artificial vai revolucionar a nossa área, não só a nossa, mas praticamente todas as áreas. E quem se interessa pelo assunto, o que pode fazer? Para saber mais sobre planejamento de fármacos e malária, olha, a gente tem o site da Organização Mundial de Saúde, ele é muito rico em informação que pode nos auxiliar a indicar aí quais são as características das doenças, quais são os dados, quantas pessoas. E também na área de descoberta de novos fármacos, a gente tem, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Química, a divisão de Química Medicinal, que traz todas essas informações e discussões de como saber mais a respeito de química medicinal e planejamento de novos fármacos. Obrigada, professor Rafael, pela entrevista. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Marque e até a próxima.